Tendências. Tendências são construídas. Tendências são construídas, não são obras do acaso. Novas tendências surgem no mundo todo, a partir de eventos, acontecimentos, fatos e iniciativas que se sucedem o tempo todo num intrincado conjunto de influências mútuas. É o presente moldando o longo prazo. Muitos desses eventos, dessas iniciativas, surgem sem preocupação, sem objetivo, quase sem querer. Muitos, porém, são frutos do esforço deliberado de pessoas que querem construir um futuro ao invés de serem simplesmente empurrados pelos acontecimentos. Cabe ao ser humano escolher ou construir as tendências, construir o futuro nesta ou naquela direção, ou ser empurrado pelos acontecimentos. Eu quero crer que esta segunda vertente os une nesta tarde aqui no Pedro Ivo. Os senhores integram um grupo de servidores que nos ajudam a construir o futuro. Os senhores não aceitam e não podem esperar pelos acontecimentos. Os senhores provocam os acontecimentos. Os senhores constroem o futuro, portanto, os senhores são construtores de tendências. Como disse o professor Oscar Motomura, presidente da Amana Key. É dele esta ideia e este texto. Na correria do trabalho, meus amigos e amigas, nem sempre nós conseguimos avaliar o que fizemos no passado. No ano anterior, semana passada, muitas vezes. E o que podemos fazer melhor? Se fazemos bem, temos que fazer melhor. Mas essa reflexão e esse planejamento são fundamentais. Fundamentais na busca de melhores resultados. Eu quero convidar para que venham ao palco. Não temos uma mesa, temos um lounge. Lounge de honra, e em honra à presença de vocês, o excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo, por favor. Excelentíssimo senhor vice-governador do estado, Eduardo Pinho Moreira. Senhor secretário de Estado da Fazenda, Antônio Marcos Gavazzoni. E quero registrar e agradecer a presença do deputado estadual Aldo Schneider, do secretário adjunto da Fazenda, Almir José Gorges, citar que estão conosco, naturalmente não poderia ser de outra forma, demonstrando a coesão e a união hoje existente, diretor administrativo e financeiro da Secretaria de Estado da Fazenda, Itamar Bezerra de Mello, diretor do Tesouro Estadual, Frank Ribeiro Correia, diretor de Contabilidade Geral, Adriano de Souza Pereira, diretor de Auditoria Geral, Augusto Piazza, diretor de Captação de Recursos e da Dívida Pública, Vanderlei Pereira das Neves, diretor de Planejamento e Orçamento, Romualdo Goulart, diretor de Gestão de Fundos Estaduais, e representando o Carlos Roberto Molim, diretor de Administração Tributária, Francisco de Assis Martins. Esta é a sua secretaria, agradecendo a presença de todos vocês. Agradecemos também, e são muito importantes para o desenvolvimento do trabalho e da qualificação dos nossos profissionais, presidente do Sindifisco, Fabiano Dadanal, presidente do Sincofaz, Neuza Ivete Miller, presidente do Sindi Auditoria, Clóvis Coelho Machado, presidente do Sindifaz, Nazareno Jutel, e eu recebo a informação que também está conosco, e faço o registro ainda em tempo, deputado Gilmar Knezzel. Muito obrigado por estar também nesta tarde ao nosso lado. Senhoras e senhores, este é um encontro fazendário, é um encontro de trabalho. Por mais formal que sejamos, seremos o mais informal que a formalidade nos permitir. Eu quero convidar, neste momento, o secretário de Estado da Fazenda, Antônio Gavazzoni, para nos explicar como isso é possível. Secretário, por favor. Muito boa tarde a todos, a todas.
privilégio grande, né, voltar a presidir uma reunião de trabalho como essa. É um privilégio pessoal para mim, não sei nem o que dizer para vocês. Receber abraços, cumprimentos, né, rever as pessoas que a gente gosta de trabalhar, com quem a gente gosta de trabalhar, é algo primoroso. Então, obrigado por estarem todos aqui, nesse que é um encontro de trabalho. Queria cumprimentar o governador Raimundo Colombo, o governador Eduardo Moreira, e, em nome deles, destacar as pessoas aqui que dirigem a Fazenda junto comigo, e a cada um e a cada uma que, dia após dia, em todas as áreas, e o vídeo que foi mostrado aqui, tentou dar um pouquinho de dignidade, ou pelo menos demonstrar o padrão de dignidade de cada uma das áreas que compõem a Fazenda. A Fazenda não é só aquela legenda que a sociedade enxerga de um fiscal. Não é isso. A Fazenda é muito mais do que isso. A Fazenda é a organização dessa grande estrutura pública estadual e passa por cada uma das áreas, né, sejam as áreas dos analistas, dos contadores, dos auditores fiscais, dos auditores internos, enfim, de todas as áreas que compõem essa grande estrutura pública que faz com que a máquina gire. E ela precisa girar bem, ela precisa girar rápido, ela precisa ser eficiente, porque o resultado último do trabalho de todos nós é o cidadão lá na ponta, né? É uma escola funcionando bem, a par de qualquer crítica, é um professor motivado, né? Com o salário em dia, com o reconhecimento, com os instrumentos de trabalho à sua disposição. Isso vale para os ambientes de saúde, os hospitais, o hospital que se inaugura, né, as parcerias do Estado com as prefeituras, que se decompõem numa centena, em milhares de ações que chegam na ponta, que chegam no cidadão. São as áreas de pesquisa, as áreas de agricultura, o ensino público superior, ou seja, é tudo aquilo que diz respeito à sociedade viva, né? É o setor penitenciário, é tudo. E para que tudo isso consiga ir razoavelmente bem, numa sociedade bastante, não só eclética, mas apurada intelectualmente, num padrão de exigência elevado, que é a catarinense, diferente de muitos outros estados do país, sem nenhum demérito, mas nós temos uma sociedade com um padrão intelectual, um padrão de inteligência que nos impõe responsabilidades maiores do que outros estados. Não é demais dizer isso, justamente porque Santa Catarina lidera os grandes números que a colocam na ponta no país. Os governadores sempre dizem 1% do território e seremos esse ano a quinta economia, já somos a sexta. 1% do território e lideramos produções das mais variadas, né? Ou seja, há uma sociedade extremamente preparada para cobrar padrão de qualidade dos serviços públicos prestados pela esfera federal, estadual e as esferas públicas municipal. Então é por isso que a Fazenda do Estado precisa ter esse padrão correspondente com aquilo que anseia a toda a nossa sociedade. E é por isso, governador Pinho Moreira e governador Colombo, que essa turma que está aqui quebrou um paradigma que as outras áreas do serviço público catarinense, algumas já começaram de outras secretarias, já começaram a aceitar e a mudar essa lógica. É por isso que essa turma aceitou quebrar o paradigma, lá em 2009, da briga por aumento salarial puro e simples. Se nós temos uma sociedade, se nós temos 6 milhões de catarinenses, no nosso caso, exigindo serviços públicos de qualidade, iniciativas, ações e assim por diante, antes de perguntarmos ou de paralisarmos o nosso serviço público para fazermos qualquer espécie de reivindicação, antes disso, nós estamos fazendo a seguinte pergunta: o que é que o Estado e a sociedade precisam de nós? E o que o Estado e a sociedade precisam de nós fixamos em metas, que no ano seguinte garantem a remuneração de todos, que no ano seguinte mantém o padrão de dignidade que todos perseguiram ao longo de toda a vida. Essa quebra de paradigma é algo fundamental para que o serviço público comece a melhorar um pouco mais no Brasil. É muito comum, né? Vou sair da esfera estadual, vou dar o exemplo, no final do ano passado, acho que foi em novembro,
eu abri indignado os jornais quando eu assistia aqui a prefeitura A, B, C, lá no Oeste, aqui, as prefeituras, os servidores públicos entrando em greve. Acabaram de sair de concessões salariais nos meses de abril, junho. O que significa isso na prática? Não é o governo quem perde, o governo recupera muito rapidamente a sua popularidade. Ele tem instrumentos para isso. Ele se conecta com a sociedade das mais variadas formas e consegue recuperar a sua popularidade. No entanto, a vida do cidadão que foi afetada por uma paralisação, por um ato extremo, que é a greve, que só se justifica quando não há interlocução, só se justifica quando não há evolução histórica de ganho salarial e assim por diante, quando estamos numa situação cujo único caminho é a agressão da greve, ela só se justifica nessa situação. Os exemplos que a gente assiste são o contrário. De vez em vez, o ônibus não anda e o cidadão está afetado. A vida do cidadão, o cotidiano dele, é nossa responsabilidade. Nós não podemos, a pretexto de conquistar qualquer direito ou garantir qualquer direito, afetar a vida desses milhares e milhares e milhões de cidadãos que dependem de nós. A responsabilidade pelo serviço público é do governo, que é passageiro, mas é, sobretudo, do servidor público que optou por essa vida e, portanto, tem as prerrogativas que lhe dão certas garantias, mas, acima de tudo, há o dever, há a obrigação de manter a sociedade satisfeita. É por isso que a Fazenda é um exemplo. E eu me alegro muito de, nesse tempo que aqui estamos, ajudá-los e ser ajudado a construir um pouco mais as respostas que a sociedade tanto espera de todos nós. E eu queria, de forma bastante rápida, porque eu prefiro que os governadores possam falar, mostrar uma imagem, e eu gostaria que vocês lembrassem dela. Pode passar aqui, por favor? Sou eu que passo? Podem passar? Vocês lembram dessa fotografia? Vocês lembram dela? O ano começou um pouco antes, foi o ano de 2008. Foi o ano da crise internacional, o mundo estava desmanchando, a economia mundial estava desmanchando. Nós fomos afetados a partir do dia 23 de novembro do ano de 2008 pelas grandes enchentes que levaram a vida de mais de 100 catarinenses, 127 catarinenses, se não me engano, naquele momento. 61% da indústria, do PIB catarinense foi diretamente afetado por aquelas chuvas, e a arrecadação do mês de dezembro despencou 400 milhões de reais. A arrecadação despencou 400 milhões de reais. Aí começou 2009. E nós fizemos, governador Colombo, o governador Eduardo estava aqui na época, a gente lançou um desafio para essa turma toda aqui. Nós precisávamos chegar a 1 bilhão, ao nosso primeiro bilhão. Estava distante, era difícil. A turma toda dizia assim, não vai dar esse ano, talvez na metade ou final do ano que vem. Pois bem, lançados os desafios, fixadas as premissas, concedidas as garantias, feito o pacto, no mês de novembro do ano de 2009, nós atingimos o nosso primeiro bilhão. Parabéns. Vocês todos mostraram que era absolutamente factível enfrentar desafios, enfrentar o discurso da meta, quebrar paradigma e conquistar aquilo que o Estado precisava. E aquele ano que se desenhava como um ano de crise, nós conseguimos fazer um grande desempenho, talvez o melhor do Brasil naquele momento. E isso mostrou o quanto estava certo a lógica da produtividade, da meta, o discurso da eficiência. Só que isso traz uma outra responsabilidade, que é a responsabilidade de entregar instrumentos para que a turma trabalhe, em todas as áreas. E aí, as conquistas vêm. Relativamente, nós conseguimos avançar muito de lá para cá. Nós tivemos uma mudança de governo, uma continuidade, mas com um novo estilo, um novo modelo. O governador Colombo, o governador Eduardo, agora tem um novo estilo, que é próprio deles. E esse novo estilo tem que ser compreendido. Para quê? Para que a gente possa dar a eles
as condições para que o plano de governo deles, escolhido pela maioria da população, possa ser implantado na vida real das pessoas que verdadeiramente julgam e constroem quem comanda o poder político. Nesse momento, essa turma está aqui. E cabe a nós realizar tudo aquilo que é possível para que os objetivos aprovados pela população sejam postos em práticas. E aí, para isso, vem a meta de 2014, que vocês já conhecem, né? Ela já foi fixada, ela já se decompôs, ela já está em todas as estruturas, mas esse momento é o momento para firmarmos aqui o pacto a respeito das metas do ano. E as metas do ano, queria que pudessem passar, pode passar, é nada mais, nada menos, resumido nessa imagem. A imagem de que nós faremos, nós chegaremos, se Deus nos ajudar e as nossas energias nos permitirem, com todo esforço, com todo comprometimento, com aquilo que está dito no banner que está atrás aqui, que é a palavra que para mim é a que mais interessa, todo o resto da minha apresentação não serve para mais nada, a partir dessa frase, que é Fazenda Unida. Fazenda unida. Cada uma das categorias dessa estrutura, unida, mãos dadas, propósitos claros, para que a gente possa, esse ano ainda, chegar a 2 bilhões mensais. É difícil. Não é impossível, mas é difícil. Mas não é impossível, eu repito, porque eu precisaria de mais tempo para destacar muitas iniciativas coletivas e individuais. Eu quero dar um exemplo. No ano passado, logo que eu cheguei na Fazenda, de volta, governador Colombo, naquele mês eu fui surpreendido pela atividade de um fiscal que conseguiu, naquele mês, recuperar sozinho, não sozinho, mas por iniciativa primeira dele, mais de 50 milhões. Um fiscal. Eu tenho o nome dele aqui anotado. Perdão. Cadê o... Enfim, já vou chegar nele aqui. Está aqui ele? É o Sens, né? É o Sens, né? Está aqui, não? É o Jair? Olha lá, ó. O Jair fez um milagre naquele mês. Claro que ele se apoiou nos demais, mas é dele, a iniciativa foi dele. E aí eu me exibi pra caramba no meu primeiro mês de volta à Fazenda. Cheguei, ó, aqui, ó, governador. Como é que foi ali, ó? Já consegui recuperar 50 milhões. A gente se apropria do trabalho de vocês. Brincadeira, eu gosto de compartilhar os resultados. Mas esse é um exemplo. Então, algumas dessas iniciativas poderão nos levar, até o final desse ano, a atingir essa meta. E essa meta, ela se desdobra por um conjunto de submetas esparramadas por dentro da nossa estrutura, que não vou me demorar em especificá-las aqui, porque não vai dar tempo, né? As estruturas abaixo, né, as diretorias, as gerências vão levar tudo isso até vocês. Mas passará pela repetição dos êxitos dos grupos de especialistas apoiados em todas as estruturas. Nós tivemos, governador, no ano passado, situações em que ultrapassamos 40% de aumento de arrecadação num determinado setor. Se eu pegar o mês de janeiro agora, quase todos eles ultrapassaram 30%, o que nos leva até a ficar um pouco apavorados. Será que isso é possível? Né? Mas não, é porque a nossa meta fundamental de combater sonegação, ela é uma verdade que cada empresário catarinense, cada cidadão catarinense tem que ter muito presente. Se no ano passado nós fizemos, pode passar? 77 operações fiscais, esse ano, governadores, nós faremos 100 operações fiscais. O cidadão contribuinte saberá que competição injusta e indevida não lhe afetará, porque nós estaremos presentes combatendo aquele mau empresário, o contribuinte que sonega e que compete em níveis de desigualdades. Nós estaremos homenageando os bons empreendedores, os bons contribuintes. E prova disso é que eu recebi pela manhã, convidei para que estivesse aqui, não poderia, mas fez questão de vir, agora pela manhã, o presidente da Fiesc, o Glauco Corte, esteve hoje de manhã para trazer o abraço dele, da Fiesc, a cada um de vocês. Para dizer que quando a gente lança essas metas, eles não se assustam, porque eles sabem como vocês trabalham, eles sabem como a Fazenda
tem um padrão deontológico, um padrão ético de respeito no trato e no cumprimento de suas obrigações, no trato com o contribuinte e no cumprimento de suas obrigações. É por isso que a Fiesc, que é a federação, não a única, mas a mais importante, aquela que guarda interesses bastante específicos aqui dentro, ela não se assusta. E as demais repetem o gesto. Governador, se para chegar a 2 bilhões nós precisamos fazer muita coisa, nós também precisamos cobrar dívidas passadas. O mês de 2013, a partir de uma decisão compartilhada com o senhor, de não editar novos revigorares, ou revigorar, ou programas de anistia, nos permitiu, em 2013, formar uma nova carteira de cobrança, que nos rende algo em torno de 40 milhões mês. Nós chegamos a 800 milhões de reais, 792. É a nova carteira formada nesse ano de 2013. Ela só perdeu para o ano de 2009, quando nós tínhamos ainda a maior carteira, que foi 859 milhões. De lá para frente, ela caiu em função de, necessariamente, por ajustes econômicos, momentos da economia, né, apoio a certos setores fragilizados, o governo opta por fazer um revigorar. No ano que passou e no próximo, aliás, no ano passado e nesse, o governador fixou a meta de não apresentar programas de recuperação fiscal. A decisão é acertada, porque ela nos permite não só a formação dessa carteira e, portanto, uma arrecadação de 500 milhões ano, como ela nos permitiu, esse ano, atingir o maior nível de cobrança já feito em todos os anos, atrás de 2013. Nós arrecadamos, no ano passado, 1.242 bilhões de reais, o que foi um recorde absoluto na cobrança de valores. E isso envolveu não só auditores internos, envolveu substancialmente a turma dos analistas, a quem eu puxo aqui uma salva de palmas, porque essa meta ela é fantástica. E para homenageá-los, nós colocamos mais de 16% em cima, e aí vocês terão que cobrar nesse ano de 2014, 1.440 bilhões de reais, o que eu acredito que será relativamente simples e fácil para cada um de vocês. Fácil não é, mas é possível. Segue mais.